pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa semana 6 de matemática. Lembrando que em breve nós estaremos fazendo de maneira segura o retorno aos estudos na nossa escola, na Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. E aí, já estão se preparando? Separando as máscaras, álcool em gel, o material para a gente estar estudando juntos? Estão preparados? Não se esqueça, hein? Fique bastante atento ao dia que a sua turma, que a turma que você está inserido, vai retornar nas nossas aulas presenciais, beleza? Fica atento e com todo cuidado. Mas, enquanto nós estamos aqui, ainda vamos fazer a unidade temática da semana 6, será números, objeto do conhecimento, comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. Habilidades envolvidas: comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Conteúdos relacionados: números decimais. É outra matéria que nós já vimos esse ano e vamos retomar agora para ver como está a aprendizagem de cada um de vocês, beleza? Então vamos lá? Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal, quando nós falamos em números decimais, tem que vir à sua cabeça o fracionamento, ou seja, a divisão. Vamos então ao que diz a nossa apostila. Olha só, caro estudante, nesta semana você vai identificar a representação decimal de um número racional, os números decimais relacionados às medidas e compreender a leitura e escrita de números decimais. Vamos ao trabalho então? Pessoal, para trabalhar com os números decimais, nós vamos lançar mão daquele recurso que o professor passou para você lá no início do ano, nas aulas anteriores nós já falamos, que é o quadro de valor de lugar. Bom, olha só, os números decimais têm uma parte inteira e uma parte decimal, que são separados pela vírgula. Olha o exemplo no quadro de valor de lugar da nossa apostila, olha só. No quadro de valor de lugar da apostila nós temos aqui unidade, dezena, que compõe a parte inteira do número proposto. A parte decimal nós temos décimos, que é o inteiro dividido em 10 partes, centésimos, que é o inteiro dividido em 100 partes, e milésimos, que é o inteiro dividido em 1000 partes. Lembra que o professor citou isso aqui quando nós falamos de unidade de medida de capacidade, certo? Também dá para pensar nisso aqui quando você for pensar em unidade monetária. Tudo que tem antes da vírgula é a parte inteira, ou seja, o dinheiro, o real. Depois da vírgula, décimos e centésimos. Milésimo só usa posto de gasolina, viu? Por dinheiro. Mas para a unidade de litro, isso fica bem claro. Porque o litro, decilitro, centílitro, mililitro. Viu que bacana? Então, vocês já estão habituados a utilizar essa unidade de medida no seu dia a dia. Mas vamos agora entender a leitura. Perfeito? Então observa, no quadro nós temos 17,48 e
1,3 e 0,326. Como será que lê isso, né? Vamos então para a legenda? Muito bem, o quadro de valor de lugar, eu disse para vocês que ele nos auxilia na leitura de números grandes e números complexos, que é o caso dessa parte que é a parte decimal. Então observa, ó. Veja como se lê os números decimais acima. 17 inteiros e 48 centésimos. 1 inteiro e 3 décimos. 326 milésimos. O que vai denominar o número que você vai estar olhando no decimal é a casa que ele ocupa. Está ocupando décimos, centésimos ou milésimos. Da mesma forma que você faz com o quadro de valor de lugar quando você está ordenando números grandes. Então observa qual é o segredo para você não errar nos números decimais. Quadro de valor de lugar. Beleza? Outro exercício que nós já fizemos no livro didático, na unidade 1 do livro didático de matemática. Você pode estar depois retomando o seu livro didático e as atividades do caderno para compreender aquilo que ficar em dúvida aqui no PET. Então observa, uma atividade complementa a outra. Uma atividade serve para você voltar, retomar e, se tiver alguma dúvida, compreender novamente a outra que já passou. Beleza? Então vamos lá. Ó. Para representar um número decimal na reta numerada, temos que encontrar entre quais números inteiros ele se encontra. Observa no exemplo primeiro. Ó. Localizar entre quais inteiros se encontra o número 1,15. 1 inteiro e 15 centésimos. Entre dois números. Bom, ele está entre o número 1 e o número 2. Ele é maior do que o número 1 e menor do que o número 2. Então, olha o espaço em vermelho que destaca onde se encontra esse número. Segundo passo. Sabendo quais são os inteiros onde o número 1,15 está, agora nós precisamos localizar entre os décimos onde ele se encontra. Lembrando que uma unidade tem 10 décimos, ou seja, o espaço entre o 1 e o 2 vai ser dividido em 10 etapas. Bom, 1,15 ele é maior que 1,10 e menor do que 1,20, certo? Então ele está nesse espacinho aqui vermelho que nós estamos em destaque. Então vamos agora para o terceiro passo. Por último, localizar os centésimos, que corresponde a o 5. Então nós vamos procurar entre o 1,10 e o 1,20, onde vai ficar o 1,15? Exatamente ao centro. Certinho? Olha só que interessante. Como marca a parte vermelha da nossa reta numérica. Então, qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Bom, primeiro localizar entre quais números inteiros na sua reta numérica vai estar o valor que você está procurando. O segundo passo é determinar, dentre esses números inteiros, os décimos, onde ele está. Por último, você procura os centésimos, onde ele vai se localizar dentro da reta numérica que você está procurando. Por isso é muito importante você saber o que são décimos, centésimos e milésimos durante essas atividades. Perfeito? Como o professor já falou muito a esse respeito, separei aqui para vocês uma aula de matemática ilustrada com o tema números decimais. Vamos ver a animação? Não se esqueça, o link para o vídeo original vai estar na descrição da nossa aula. Clica lá, visita o canal, dá aquele like e agradeça aos produtores originais. Vamos então assistir o vídeo? Bom dia! Falaremos hoje sobre os números decimais. As frações com 10, 100, 1000 no denominador podem ser representadas utilizando vírgula e são chamadas de frações decimais. Os números decimais são aqueles formados por uma parte inteira e outra fracionária.
ou somente pela parte fracionária. Representação dos números decimais. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 10 partes iguais. 1 sobre 10 é igual a 0,1. O número 4 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 10 partes iguais. 4 sobre 10 é igual a 0,4. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 100 partes iguais. 1 sobre 100 é igual a 0,01. Lembre-se, quando o denominador é 10, lê-se décimos. Quando o denominador é 100, lê-se centésimos. Quando o denominador é 1000, lê-se milésimos. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, separa-se a parte inteira da parte decimal com uma vírgula. Exemplo, 3 décimos. 0,3. O décimo representa uma casa depois da vírgula. 3 centésimos. 0,03. O centésimo representa 2 casas depois da vírgula. 3 milésimos. 0,003. O milésimo representa 3 casas depois da vírgula. Veja alguns exemplos de frações decimais transformadas em números decimais. 117 décimos igual a 11,7. 117 centésimos é igual a 1,17. 117 milésimos é igual a 0,117. 117 10 milésimos, 0,0117. Viu, pessoal, como os números decimais estão internamente ligados às frações que nós já vimos nas aulas anteriores? Então, olha só, não se esqueça, retome as aulas, o professor vai colocar também aqui o vídeo de leitura de frações para vocês acompanharem, beleza? Então, depois do vídeo, vamos para as nossas atividades. No dicionário, nós encontramos a seguinte definição: a fração é basicamente a representação de partes iguais de um todo. Para entender o que é fração, é preciso compreender que trata-se de uma divisão, representada na forma de um número não inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fração é quando nós pegamos pedaços de um inteiro. É mais fácil entender quando a gente está lidando com alimentos, como uma bala, uma pizza, uma maçã, tá? Todos os dias você fraciona algo. Quando você vai se alimentar, você não enfia o pedaço todo na boca, você fraciona com mordidas. Cada mordida você retira uma fração do inteiro, certo? Cada colherada você pega uma fração do inteiro. Então, todos os dias fazemos fracionamento. Qual a diferença então? Agora você vai aprender como representar na linguagem matemática o fracionamento. Mas será que você realmente se lembra o que é isso? Vamos dar uma olhada? Como o professor é meio gordinho, a gente só pensa em comida. Vamos pensar na pizza. Quando compramos uma pizza, ela vem completa. Pelo menos é o que a gente espera. Dizemos que ela está inteira. Observa o desenho, uma pizza. A matemática diz que a pizza é igual a um inteiro. Com algarismos, então podemos representar assim, ó. O denominador é a quantidade de vezes que estamos dividindo. Como a pizza está inteira, ela só tem uma parte, o denominador vale 1. O numerador representa a quantidade de pedaços que foram retirados. Como não foi retirado ainda nenhum pedaço, o numerador e o denominador têm o mesmo algarismo, 1 inteiro. Quando estamos falando de fração, o que é numerador? Numerador é aquela quantidade que foi pintada, foi usada ou retirada do inteiro.
É o primeiro número que aparece na divisão quando estamos resolvendo uma fração. A linha horizontal é o símbolo da divisão quando estamos em uma fração. Tá? Então não é 1 em cima de 1. Você está falando que é uma parte dividida pelo denominador. O que é o denominador? É o número que representa quantas vezes o inteiro será dividido. Em quantas partes iguais o inteiro será dividido. Quando estamos falando numa pizza inteira, como é o exemplo que o professor colocou aqui, nós temos o denominador igual ao numerador. Isso representa o inteiro. Quando nós fazemos um corte, ou quando repartimos a pizza em 2 pedaços iguais, dizemos que a pizza foi partida ao meio. Observa. A linguagem matemática é uma linguagem específica, tá? Então ela serve para nos orientar como funcionam as coisas no mundo. E a linguagem matemática se utiliza de algarismos e símbolos próprios. Por isso, em algarismos, nós representamos com o denominador valendo 2. Por quê? A pizza foi partida em 2 partes iguais. E o numerador vale 1, porque nós estaríamos separando uma metade, ou meio. Então, quando o denominador vale 2, a gente lê metade. Uma pizza dividida em 2 partes iguais, ou seja, dividida ao meio. Lembre-se que quando estamos falando de fração, a divisão será sempre em partes iguais, tá certo? Quando estamos falando de fração, a divisão representa partes iguais. Quando fazemos mais um corte, partindo a pizza em 4 pedaços iguais, teremos então 4 quartos. Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim: o numerador e o denominador continuam sendo iguais, porque não foi retirado nenhum pedaço da pizza. A pizza continua inteira. O que aconteceu? Apenas dividimos ela em 4 partes iguais. O denominador 4, numerador 4. 4 quartos significa também um inteiro. Ah, mas aqui na casa do professor nós temos muito mais do que só 4 pessoas. Então nós vamos fazer mais 2 cortes, partindo a pizza em 8 pedaços iguais. Teremos então 8 oitavos. Na linguagem matemática, com os algarismos, nós representamos 8, que é a quantidade que está presente de pedaços, oitavos, que foi a quantidade de vezes que eu dividi essa pizza. Então, o denominador e o numerador continuam sendo iguais, quer dizer que a pizza ainda está inteira. Eu não retirei nenhum pedaço dela. Quando o numerador é igual ao denominador, dizemos que estamos falando de um inteiro nesse processo. Então vamos concluir assim, ó. Quando temos a figura completa, temos um inteiro. Nosso inteiro nesse desenho, o nosso inteiro aqui nesse desenho foi dividido em 4 partes. Então temos 4 quartos. O numerador valendo 4 e o denominador também valendo 4. 4 quartos. Quando retiramos uma fração, uma parte, falamos que retiramos desse desenho 1/4. Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim: o numerador vale 1, que representa a quantidade que eu tirei, e o denominador vale 4, que representa a quantidade de divisões que foi feita no desenho.
Beleza? Então nós temos 1/4. E se retirarmos duas frações ou duas partes? Nós diremos que retiramos 2/4. Em linguagem matemática, com algarismos, nós teremos o numerador valendo 2, que é a quantidade de partes que foram retiradas, e o denominador valendo 4, que é a quantidade de desenhos, de divisões que foram feitas nesse desenho. Só lembrando, se eu tiro 2/4, eu estou tirando a metade do desenho. Então nós dizemos que 2/4 é igual a metade do desenho. Presta bastante atenção nisso, hein? Agora nós vamos aumentar, hein? O professor vai retirar 3 frações do inteiro. E aí nós vamos falar que foram retirados 3 quartos. Em linguagem matemática, nós tiramos 3/4. O numerador, que indica a quantidade que foi retirada, vale 3. 1, 2, 3. E o denominador, que indica a quantidade de vezes que foi dividido o meu desenho, vale 4. 1, 2, 3, 4. Ah, agora eu entendi! Principais leituras das frações. Presta bastante atenção que essa leitura de uma fração depende muito do valor do algarismo que está no denominador. Por isso que ele chama denominador. Ele que dá um nome à fração. Beleza? Então quando o denominador é 2, nós leremos meio. Se o denominador for 2, a leitura da fração será meio. Quando o denominador for 3, se o denominador é o algarismo 3, nós lemos terços. Terços. Quando o denominador é 4, nós vamos fazer a leitura de quartos. Quartos, a quarta parte, dividido 4 vezes. Quartos. Quando o denominador for o número 5, a leitura será quinto. E quando o denominador for 6, quando o denominador de uma fração é o número 6, nós lemos sexto. A sexta parte dividido em 6 vezes. Então nós lemos sexto. Quando um denominador é 7, lemos sétimos. O algarismo 7 no denominador, o nome dessa fração será sétimo. Quando o denominador for igual a 8, leremos oitavos. Denominador sendo o algarismo 8, a leitura da fração será oitavos. Quando o denominador for igual a 9, o algarismo 9 estando no denominador, leremos nonos. Nonos. Quando o denominador for igual ao número 10, vai começar a mudar a leitura da sua fração. Então, quando chegar no número 10, a leitura da fração será décimos. Quando o denominador for maior do que 10, falamos o numeral mais a palavrinha avos após o numeral. Por exemplo, quando o denominador for o número 11, nós leremos 11 avos. E assim por diante. 11 avos, 12 avos, 13 avos, até chegar na centésima parte. Lembra que o professor citou, quando nós estávamos falando sobre o sistema monetário, que o centavo é a divisão do real em 100 partes iguais? Olha aqui a explicação dele, ó. 100 avos, ou seja, fazendo a aglutinação, juntando as duas palavras 100 mais avos, temos a palavra centavo. Viu que legal? Uma fração é a representação de uma ou mais parte
de algo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, dividir, fracionar algo inteiro em partes iguais. A maçã foi dividida em 4 partes iguais no desenho. Observa que cada parte da maçã vai valer 1/4. Ou seja, isso, 1/4 representa uma fração, uma parte. Não se esqueça, hein? Vamos relembrar. O numerador é a quantidade pintada ou a parte que nós estamos retirando do inteiro. O denominador significa a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido. Esse traço horizontal, dividindo os dois algarismos no número fracionado, é o símbolo da divisão. Esse traço que separa nunca vai ser lido 1 em cima de 4. Existe na matemática a sua forma adequada de ler cada símbolo. Então, quando estamos falando de um número fracionado, eu preciso prestar atenção na leitura. Quando eu tenho o 4 no denominador, representa quarto. Quantos quartos estão sendo representados? 1/4. Beleza, pessoal? Dentro das frações, nós temos algumas regrinhas. Por exemplo, as frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Lembra que o professor falou 2/4 é igual a metade? É isso aí. As frações equivalentes são essas que a sua quantidade dentro do inteiro representa a mesma proporção. Observa. Metade do círculo. Se eu dividir o círculo em 4 partes, 2/4 não tem a mesma área pintada do que metade? Dividindo o círculo em 8 partes. Se eu pegar 4 partes, separando 4 partes, 4/8, representa a mesma quantidade da metade. Observa? Então, a fração ela é equivalente quando a quantidade do inteiro representa a mesma parte. Fique muito atento a isso, hein? Nos exemplos que o professor acabou de citar acima, o inteiro foi dividido em partes diferentes, mas a quantidade separada, pintada, é equivalente, ou seja, equivale à mesma área, ao mesmo tamanho do inteiro, a mesma quantidade. Então a fração meio, metade, é equivalente à fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8. Você vai observar que 8/16 e os múltiplos, quando são idênticos, vão ser sempre equivalentes. Então presta bastante atenção. Mais uma vez, é muito importante que você tenha tanto a tabuada quanto a divisão para compreender a matéria fração. Bom, para a nossa primeira atividade, olha, analise as informações do cupom fiscal e identifique os números que foram registrados com vírgula. Olha só, cada uma das informações. Observa que nós temos alguns números aqui destacados, tá certo? Olha só, tá tudo grifado de verde para você ficar com mais entendimento sobre o que foi feito. Presta atenção nisso. Para a atividade 2, você vai usar tanto os números lá do cupom fiscal, quanto o quadro de valor de lugar que está aqui, ó, na página 50. Então olha só, atividade 2. Represente todos os números decimais acima da última coluna do cupom no quadro de posições a seguir. Depois, escreva por extenso os números representados. Então você vai pegar só o número decimal e escrever aqui no quadro de valor de lugar. E aqui na linha você vai escrever o nome desses números. Observa quantos você vai precisar fazer. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 espaços. Então vai selecionar lá no cupom fiscal e registrar aqui 8 números decimais presentes no cupom fiscal. E escrever aqui na frente os nomes desses números decimais, beleza? Ah, só uma coisa, você vai escrever em número decimal, não em número do sistema monetário. Então você vai escrever os números decimais, não os valores em real. É muito importante você lembrar disso. A atividade aqui é para você identificar os números que estão expressos em reais em valores decimais, tá certo? Então você não vai escrever aqui, por exemplo, vai escrever lá, por exemplo, R$ 41,12. Não. Você vai escrever como representa isso em números decimais. É bem importante isso para que você não escreva lá valores dos produtos em reais. É número decimal, tá certo? Na atividade número 3, você tem uma sequência, uma reta numérica em sequência. Observa o primeiro, o segundo ponto marcado e o último ponto marcado. Você vai representar os números decimais seguindo o padrão nessa reta descrita. Então, ó, foi 0, 0,1, qual vai ser o próximo? Depois 0,1. E até chegar ao número 1. Qual é a divisão feita dentro desses espaços em uma reta numérica positiva e que ela é de variação constante, ou seja, ela vai mudar a mesma quantidade, beleza? Atividade número 4, na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Observa onde que está a flechinha e ele vai representar que número decimal. Escreva o número decimal aqui na linha que representa esse ponto na reta, beleza? A atividade de número 5, ela foi até presente na nossa prova, então presta bastante atenção que não é uma atividade muito difícil. Estava já na prova e o professor já ensinou como fazer. Então olha só, escreva os números decimais que são representados pelos pontos M, N, O e P na reta numérica. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar onde estão esses pontos dentro da reta numérica para escrever os números quais eles pertencem aqui. Para facilitar para vocês, vou ampliar bastante aqui no vídeo a régua para vocês ver direitinho onde os pontos estão. Vamos lá? Então observa só, olha, o ponto M está entre 3 e 4, mas onde exatamente ele está? O ponto N também se encontra entre os números 3 e 4. Mas qual será o valor do ponto N? Olha o ponto O aqui. O ponto O ele se encontra entre 5 e 6. Mas qual será o valor exato dele? E o ponto P se encontra entre 8 e 9. Qual será o valor exato dele? Então observa direitinho aqui os espaços, conta o espaço entre cada um. Dúvida? Pausa o vídeo para você fazer aqui, beleza? Com essa atividade nós encerramos a aula de hoje de matemática. Não se esqueça, mande o seu áudio respondendo a chamada no grupo da sala do WhatsApp. Mande também a sua dúvida para o professor. Responda, registre em foto e manda para o professor. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.